Você quer ver como o nosso governo é completamente descuidado com relação às empresas? Eles alegam que estão defendendo empregos, mas não é verdade, porque estão dando prioridade ao pagamento de tributos em detrimento do pagamento de salários. Vamos observar da seguinte maneira: tem dois tipos de tributos, duas classes importantes aqui para simplificar. A classe dos tributos correntes, ou seja, aquelas que estão incidindo ainda sobre o faturamento, resquício de faturamento que a empresa tenha, independente da inadimplência dela, quer dizer, o fisco não quer saber da sua inadimplência. Aquela receita, ela gera PIS, COFINS, e sobre a folha você tem INSS e IR-fonte sobre o salário dos trabalhadores. A combinação dessas portarias dá o seguinte fluxo, conforme vocês estão vendo aí neste gráfico. Observe no gráfico que o exemplo dado é que você tenha uma retenção na fonte de R$100 mil por mês com base na competência de janeiro até a competência de novembro, ou seja, vencimentos até dezembro. A totalidade daquele ano vai dar R$1.100.000. O caso do PIS/COFINS mais INSS, supondo que dessem R$200 mil por mês, vão dar R$2.200.000 também no mesmo intervalo. A combinação A mais B desse gráfico dá R$3.300.000. O fluxo, conforme as portarias, dá os mesmos R$3.300.000. Ou seja, o governo quis preservar o orçamento desse ano, independente de qualquer dificuldade, independente da curva de retorno de operações. Ou seja, você tem um alívio temporário em alguns meses, como esse outro gráfico aqui está mostrando, e os pontos de acúmulo, né, dentro do próprio ano de 2020, quer dizer, não deu nenhuma moleza não, apenas empurraram com a barriga os impostos. Isso é só o começo. Veja esse outro gráfico. Estamos falando agora da outra categoria, que são os parcelamentos dos tributos, ou seja, a empresa teve alguma dificuldade no passado, precisou entrar num programa de reparcelamento, tipo esses refis da vida, e vem com dificuldade também se arrastando, pagando aí a sua mensalidade. Ocorre que a portaria 201 do Ministério da Economia vai lá e diz: olha, você não precisa pagar os vencimentos de fevereiro, março, abril, mas em junho, 16 de junho, você tem que estar em dia, senão você perde, né, o seu direito do reparcelamento. No fluxo, então, você paga a parcela de maio junto com a de agosto, a de junho junto com a de outubro e a de julho junto com a de dezembro. E aí o efeito é este gráfico, onde meramente você tem alguns pontos de alívio em alguns meses e depois uma carga imensa, né, para pagar o atrasado. Então, qual é a conclusão dessa história? A conclusão dessa história é que o governo não abre mão, né, de nenhum centavo da empresa que já estava em dificuldade pelo cenário econômico, teve que piorar suas condições, suas contas, porque veio a pandemia, né? Então ela, quando se está aberta, já está sofrendo uma queda brutal nas vendas, tem que manter os seus funcionários, porque senão vai ser mal vista na sociedade. Além disso, tem que pagar os impostos dos problemas do passado, dentro do mesmo ano de 2020, né? E os tributos desse ano, também dentro de 2020. E cadê a curva? Só a curva em V que o Paulo Guedes fala, foi uma curva realmente estupenda, né? Que leva direto para a Lua. Ninguém está vendo aí, não é, que a curva, na verdade, de recuperação será gradual. Ainda que haja empresas em funcionamento, muitas delas estão com dificuldade imensa de inadimplência. Então, conclusão dessa história: o governo precisa ser mais inteligente, porque essa história de forçar uma situação dessa, na situação que estamos vivendo, é meramente tapar o sol com a peneira, porque nesses vencimentos, esses acúmulos não serão possíveis ser pagos. Significaria que a empresa precisava ter 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o faturamento naqueles meses para poder ter dinheiro para isso. E não vai acontecer. Então, é uma falácia, o governo mente,
Poder Executivo é venal, cruel com aqueles que se arriscam a manter os empregos de milhares, de milhões de pessoas, de brasileiros de boa fé, que acham que o governo Bolsonaro não mente. A prova está aí. Estudem esses gráficos, estudem as portarias, que vocês vão ver que é uma sujeira que estão fazendo com os empresários brasileiros, que na verdade deveriam ser os heróis dessa história toda, e só apanham de quem está no Poder Executivo. Muito obrigado.